Então, meu nono ano, galera, é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que eu iria finalizar os assuntos do nono ano, né, com essa parte complementar aqui que envolve a estatística, né, que são chamadas de medidas de tendência central, em que três elementos serão importantes que saibamos resolver e calcular, né, nessa parte estatística, que é a média, a mediana e a moda, tudo bem? Então, bora lá ver esses conceitos. Lembrando, gente, que isso aqui eu vi como assunto complementar para fechar aí, né, com chave de ouro todos os assuntos que a gente tinha que ver no nono ano. Lembrando que esse assunto ele é visto lá no segundo ano do ensino médio. Então lá vocês vão ver com muito mais ênfase. Aqui é só uma noção mesmo para que vocês não tenham, né, não fique cru essa parte correspondente à estatística aí, tá ok? Então bora lá. Fazer essa parte aí. Então, olha só. Antes de mais nada, é interessante que nós saibamos algumas definições que são de termo de extrema importância dentro da estatística, da matemática, que é para que nós possamos compreender melhor ainda, né, os conceitos que irão surgir daqui para frente para nós, tá ok? Então, olha só. O que a gente entende como estatística? Ela vai ser um método de estudo de comportamento coletivo, ok? Cujas conclusões elas são traduzidas em formas de resultados numéricos, né? Podemos intuitivamente dizer, né, que a estatística é uma forma de traduzir o comportamento coletivo em números, né? Como assim, professor? Eu quero fazer um levantamento estatístico sobre as pessoas que, por exemplo, gostam de estudar português ou matemática, ou não gostam das duas disciplinas. Sabe esse tipo de pesquisa que vai ver, né, certamente assim, um número de pessoas contabilizada e acerca de alguma coisa irá saber. Tudo isso aí vai entrar na parte da estatística, tá ok? Então, o que é importante eu saber? Duas definições muito interessantes, que é o universo estatístico ou a população estatística, que basicamente é o dado que nós iremos, né, utilizar para a gente achar um certo resultado. Então, olha o que ele define. O conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados pertinentes ao assunto em questão vai ser considerado universo ou população estatística. Tá? Nesse sentido, eu te coloquei aqui um exemplo. Um partido político quer saber a tendência do seu eleitorado quanto à preferência entre dois candidatos à presidência da República. Então, quem seria para a gente, nessa situação, o problema? O seu universo estatístico. Nada mais vai ser do que o conjunto de todos os eleitores brasileiros. Só que o que acontece? Quando a gente fala em todos os eleitores, é um universo muito grande, né? Então ficaria muito complicado a gente fazer esse levantamento estatístico. Então é por isso que, quando se trata de estatística, eles gostam muito de trabalhar com essa palavrinha aqui, ó, amostra. A amostra ela vai ser o quê? Uma pequena parte dessa população estatística. Como assim, ó? Ela vai ser um subconjunto da população estatística. Em que sentido você quer dizer? Ó? Quando o universo estatístico ele é muito vasto ou quando ele não é possível de coletar todos os dados de todos os seus elementos, porque é bem complicado você fazer em cima do Brasil inteiro. É muita gente, né? Então demoraria muito tempo. Então o que eles fazem? Pega o que eles chamam de uma amostra, é uma certa percentual ou uma quantidade característica de uma população, e aí faz esse levantamento, tá? Esse tipo de dado que você tira, isso é chamado de amostra. Os dados são coletados dessa amostra. Então, olha só. Um exemplo. Ó. Numa pesquisa para saber a intenção de votos para presidente, foram ouvidas 400 pessoas. Percebe que nós não pegamos, né, por exemplo, 6 bilhões, né, não sei quanto é que tem de brasileiros. Então, a gente pegou 400 pessoas. Fica muito mais fácil você trabalhar com uma parte pequena e fazer uma análise do que com um todo, né? Então, nesse sentido, ó, esse grupo de 400 pessoas seria a nossa amostra, enquanto que cada pessoa ouvida vai ser para a gente que a gente chama de unidade estatística, que é um elemento que também aparece aí para a gente como definição dessa parte envolvendo estatística, tá ok? Então, olha só. Cada informação numérica ela vai ser obtida a partir do dado estatístico. Então, eu vou ter uma certa sequência de números, uma população, uma amostra, né, desse universo. Quando eu tiro esses dados, eu vou ter a informação como dado estatístico, tá? Então, olha só. Uma outra coisa importante que a gente vai ter que aprender a achar é o que eles chamam de rol. O rol, matematicamente falando, é uma sequência de números colocados, seja em ordem não crescente, ou seja, em ordem crescente, ordem não decrescente. Que é isso que ele está falando aqui, né? Só que ele utilizou de outra forma. Então, seria em ordem crescente e ordem não decrescente, tá? Então, olha aí, exemplo. Os 5 alunos de uma amostra apresentam a seguinte nota em matemática. Então, perceba, ele pegou a seguinte situação. Um aluno, 5 alunos de uma turma e colocou as notas dele em matemática. Percebe que quando eu pego 6, 4, 8, 7, 8,
eu percebo que eles não estão organizados. Essa desorganização faz com que ele não esteja em rol, porque quando você coloca na forma de rol, ou ele vai estar arrumado em ordem crescente, ou ele vai estar arrumado em ordem decrescente. Essas são as duas formas de organizar o meu rol. Então, olha aí, ó. Quando eu escrevo 4, 6, 7, 8, 9, 8, 8, né? Perdão. Ou 8, 8, 7, 6, 4, é as duas formas que eu tenho para colocar em forma de rol, tá ok? Professora, qual é o correto? Não tem mais correto, mas no geral a gente coloca em ordem crescente, né? Dificilmente você pega, né, um número e alguém já não vai logo ler em ordem crescente, tá certo? Por isso que é o mais usado. Então, nesse sentido, vão aparecer outros elementos aqui muito importantes para a gente, que vai ser uma coisa chamada frequência. Frequência absoluta e depois frequência relativa. Quem vai ser essa frequência absoluta, gente? É o número de vezes que um certo dado vai aparecer numa amostra. Enquanto que a frequência total, né, ela vai ser a quantidade total desses valores, né? Então, nesse sentido, olha só um exemplo para ficar mais claro. Numa turma foram registradas as 25 idades de todos os 25 alunos, né, de uma turma. Numa turma foram registradas as idades de todos os 25 alunos de uma certa turma, e ele quer saber qual a frequência absoluta do número de 14 anos. Então, percebe? Inicialmente foi colocado um quadro de vários valores aí aleatórios. Quando você vê assim, fica sempre muito mais confuso, porque você tem que ir olhando um por um ou marcar um por um. Então, uma coisa que eles costumam fazer logo é a organização desses dados em forma de tabela. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Peguei, escrevi uma tabela com as idades, a quantidade de frequência que ele aparece chamada de absoluta e depois a relativa. Então, se você for lá na tabela e olhar o de 14 anos, olha aí de novo, ó. 14 eu teria, ó, esse, ó, 1, 2, 3, ó, 4 e aqui embaixo 5, né? Aí depois eu vou atrás dos que tem 15, depois dos que tem 16 e por fim os que tem 17. Se você fizer isso com calma, olha aí, você teria o seguinte, ó, com 14 anos, 5 pessoas. Com 15 anos, 10 pessoas. Com 16, 7. Com 17, 3. E o total corresponde a 25, que é a nossa frequência absoluta. Quem seria, professor, então, essa relativa? A relativa, gente, é como se fosse o percentual dessa frequência absoluta. Como é que eu faço para achar? Basta você ir fazer a divisão ó, desse número 5, que é a quantidade absoluta, em cima do total. Quando você faz essa divisão e multiplicar o resultado por 100%, você teria o que a gente chama de frequência relativa em porcentagem, tá? Então, essa frequência absoluta seria 20% aqui para 5 alunos, 40% para quem tem 15 anos, né? 28% quem tem 16 anos e 12% quem tem 17. Quando você somar com calma todas essas frequências aí, você teria o total de 100%, que é a quantidade de pessoas aí que foram pesquisadas, tá? Então, nesse sentido, a gente vai começar a falar de fato agora sobre essas medidas de centralização. Quem seriam elas? A primeira é chamada de média simples, né? Ou média aritmética simples. A segunda vai ser falada sobre a mediana e a moda, né? Então, moda, média, mediana, ou mediana, moda e média, tanto faz a ordem. Nós vamos começar falando da média. Quem seria essa média? A média é uma coisa interessante, porque é uma coisa que você já aprende lá no 7º ano, né? Quem estudou comigo frente no 7º ano, a gente viu o que era a média aritmética. Como é que eu faço para achar? Olha a seguinte situação. Peguei um aluno de novo e coloquei notas para ele sobre matemática. Nos 4 bimestres, percebeu que ele tirou 3,5, 7,5, 9, 60 e 6. Caso eu quisesse achar a minha média desse aluno, como é que eu faço? Ó, a média simples. Ela é muito fácil. É só você sair somando todos esses valores aí que nós achamos dele, ó, 3,5, 7,5, 9 e 6. Como eu somei e eu tenho 4 valores, eu pego e divido por 4. Então, a definição é a soma dos valores dividido pelo total desses valores. Se você soma aí com calma, teria 26. 26 dividido por 4, 6,5. Ou seja, o 6,5 é a média que esse aluno tirou. Se fosse, por exemplo, numa prova, ele tirou 6,5, ele vai ser aprovado numa certa escola? Se fosse na escola pública, ele seria, porque a média é 5. Mas, por exemplo, se fosse na escola Girassol, a média é 7,5, então ele não seria aprovado. Porém, não é por essa média aqui que se é calculado a média de vocês na escola, né? É uma outra situação que a gente vai ver. Então, observação. Tem média 6,5 significa o quê? Que apesar de ter tirado notas mais altas ou mais baixas em outros bimestres, a soma dessas notas, né, mesmo que ele alcançasse, teve uma média de 6,5 no total. Ou seja, né, aquela situação que, como ele tirou um 9, um 6 ali, já ajudou na nota de 3,5 a chegar nessa média aí, tá ok?
mas a média que geralmente a gente estuda e cai nas provas, e assim como cai para vocês, se vocês tiverem saber calcular, como vocês passaram esse ano, que vocês já passaram, né? A média aritmética ponderada, ela vai ser o seguinte, ó. Você vai pegar, ela vai existir agora um peso. Não sei se vocês já conversei com vocês em sala, mas a média de vocês é assim. Você multiplica a primeira nota por 1, a segunda por 2, a terceira por 4 e a quarta por 4, né? Primeira por 1, segunda por 2, terceira por 2, quarta por 4. Ou seja, cada bimestre vai ter um peso. Ah, professora, então toda vez que eu perceber que tem um certo peso, é a média ponderada? É isso mesmo. Então, como é que ficaria se eu fosse fazer a mesma média ponderada para aquelas notas que ele tirou lá agora pela escola particular, como se fosse no Girassol? Será que ele ia passar? Olha aí, é só você pegar o 3,5 e multiplicar por 1, pegar o 7,5 e multiplicar por 2, o 9 por 3 e o 6 por 4. Só que embaixo que vai mudar, gente, que na média aritmética simples, você soma os valores e divide por 4. Aqui não, olha atenção, a ponderada, você vai somar os pesos e somar e dizer o valor embaixo. Então, se eu somar o peso, 1, 2, 3 e 4, daria 10. Então, nós vamos fazer a multiplicação e dividir por 10. Ao fazer essa seguinte conta, ó, você teria essa média aqui, 6,95. Pode perceber que ela é um pouquinho maior do que a média simples. Então, por isso que, no geral, eles preferem a média ponderada, porque é uma média que ela vai ajudar esse aluno aí a tirar, digamos assim, uma média maior. Porém, ainda não passaria, tá? Porque a média seria 7,5. Vai ter que fazer a recuperação. Então, nesse sentido, olha aí. Olha essa outra situação aqui, ó. Os salários de 5 pessoas que trabalham em uma empresa são R$ 700, R$ 800, R$ 900, R$ 1.000 e R$ 5.700. Então, se eu perguntasse qual é o salário médio dessas 5 pessoas, o que eu teria que fazer? Soma tudo, né, e divide por 5. Por que eu não vou pela ponderada? Porque não tem repetição de valores, não tem peso nenhum. Então, eu vou pela média simples. Percebeu que essa média deu 1.800? Porém, em certas situações, gente, a média simples, ela não é uma forma interessante da gente analisar certos dados. Por quê? Pode perceber que essa média deu muito alto. E as pessoas, no geral, ganham menos de R$ 1.000. Como é que ela vai ganhar 1.800? Então, nesse sentido, por isso que existem 3 tipos de medida de tendência. Tem a média, a moda e a mediana. Então, nesse caso aqui especial, a melhor forma de saber qual seria esse salário médio seria você achando a mediana. Então, olha aí, ó. Parece lógico que, neste caso, a média aritmética não é uma medida de centralização para representar esse conjunto de dados, pois a maioria das pessoas ganharam menos que 1.800. Então, em algumas situações, como eu falei, a mediana ela vai ser uma forma melhor de representar. Quem é essa mediana? A mediana é muito fácil de achar. A mediana é você simplesmente organizar os dados, né, em forma de rol, crescente ou decrescente a sua opção. E quando ele for número ímpar, que é nesse caso aqui eu tenho 5 notas, a mediana é o valor central, olha aí, ó, o valor do meio, tá? Então, nesse sentido, olha aí, ó. Quando eu organizei o rol, ficou 700, 800, 900, 1.000 e 5.600. Lembrando que esses dados é o mesmo lá da outra questão. Pode perceber que o valor central aí é o 900. Então, ele vai ser para mim, ó, a minha mediana. Olha que bacana. Então, quando alguém te perguntar na prova sobre a mediana, ele quer que você faça a organização em rol e encontre a tendência central, o termo do meio, basicamente. E aí ele vem definir novamente para a gente que é o rol, né? Caso alguém esqueça. Vai ser o quê? Os dados numéricos colocados em ordem crescente ou decrescente. Tá certo? Olha essa situação 2 aí. O que eu fiz? Peguei e acrescentei mais um salário de R$ 1.000. Por quê? Quero mostrar para vocês assim que existem 2 situações de calcular a mediana. Uma quando ela é ímpar, que é mais fácil. Percebeu que agora quando ela era ímpar eu falei assim para vocês. A mediana é o termo do meio. Mas quando ele for um número de valores par, olha aí, ó, a mediana ela já vai ser um pouco diferente. O que você tem que fazer? Como é par, você vai ver que vão ter 2 números centrais. Pode perceber que os centrais seriam 900 e 1.000. Você vai pegar e tirar a média da mediana. Parece até assim um pouco redundante, mas é isso mesmo. Então, nesse caso, seria a média aritmética dos 2 números no meio. Ou seja, se eu pegar 900 e somar com 1.000, dá 1.900. Quando eu dividir por 2, 950. Então, esse seria para mim a minha mediana. Tá certo, gente? E aí vem surgir agora para a gente uma generalização. Como é que vai ser essa mediana? Vai ser assim, ó. Se o número for ímpar, a mediana é o termo do meio. Se o número for par, a mediana vai ser a média aritmética desses termos centrais. Então, esse é o único cuidado sobre a mediana. Mas quando cai no geral, gente, a média já é ímpar. Eles gostam muito de colocar ímpar, que é para que seja achado de imediato aí, tá ok? E aí, a nossa terceira e última definição
É a moda. A moda é a mais fácil de todas. O que é a moda? É aquilo que está em maior frequência, aquilo que aparece mais. Então a gente pode entender assim, ó. Em uma amostra cuja frequência dos elementos não são todos iguais, chama-se moda, que a gente vai indicar por MO, todo elemento de maior frequência possível. Basicamente é o que aparece mais numa frequência, né, num dado. Então percebe aquele mesmo exemplo lá do salário dos funcionários. 700, 800, 900, 1.000, 1.000, 5.600. O que eu percebo aí? Tem dois valores, que é esse 1.000 aqui, ó. Ele aparece duas vezes, olha que legal. Como ele aparece mais vezes, ele para mim é considerado a minha moda. Então a gente pode chamar assim, a moda vai ser de R$ 1.000. Ou o salário modal, já que é uma questão contextualizada, seria de R$ 1.000, tá? Outras situações para a gente entender, calculando os três elementos, né? Então, a resolução para a gente seria, se eu tivesse esses três elementos, os 6 elementos que foram dados do salário, se eu quisesse achar o salário médio, o que eu faço? Somo tudo, né? E divido por 6. Se tu somar tudo, vai dar 10.000. De 10.000 dividido por 6, dá aproximadamente 1.666. Salário mediano, como é par, pego os dois centrais, somo e divido por 2. Seria 950. E, por fim, a moda seria o valor que aparece com maior frequência. Nesse caso, seria o 1.000. Então, tem questões e provas que caem e eles pedem os 3 elementos, tá? Então, por isso que eu fiz essa situação aí. E, com observações importantes, eu vou ter a seguinte situação. Se você tem uma amostra com o seguinte número, 3, 3, 4, 7, 7, 9, que nem a moda, é o número que aparece mais vezes, daqui seria o 7, perfeito? Caso eu tenha a seguinte situação agora, o seguinte número, 1, 5, 7, 9, 9, 10, 10, 22, eu percebo que tem dois números que aparecem duas vezes, é o 9 e o 10. Então, nesse caso, a moda vai ser o 9 e o 10. Porém, ele vai ter um outro nome, ele já vai ser uma amostra bimodal, já que aparece duas vezes a moda. Ah, professor, se aparecer 3 vezes é trimodal? Isso, e por aí vai, tá? E se for a partir de 4, ele é chamado de polimodal, tá? E tem situações também que é importante ressaltar para vocês que não vai aparecer a moda. Olha aí, pode perceber que eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, nenhum número se repete. Então, quando não tem repetição, então não vai apresentar moda. Nesse caso, tem um outro termo que a gente pode chamar assim, seria uma frequência amodal. Tá ok, gente? Então, no geral, galera, é isso, tá? Essas são as 3 definições aí que a gente precisaria ver para fechar o nosso assunto, tá? E vocês irem tranquilamente para o ensino médio, sem grande dificuldade. Eu sei que esse ano foi um ano atípico, um ano de pandemia, porém, saiba que vocês, né, as professoras do SESI, eu, né, particularmente, dei o meu melhor e espero que tenha conseguido alcançar aí um conhecimento de vocês para que no próximo ano vocês não tenham muita dificuldade para o ensino médio. Lembrando que vocês sempre vão ter em mim uma amiga. Então, precisando de qualquer coisa, é só falar, vocês têm meu número, meu contato, é só chegar em mim que tá tudo certo, ok, gente? Então é isso, gente. Muito obrigado por tudo e até a próxima vez que a gente se encontrar, vocês já formados, né, com a vida de vocês estabilizada, enfim. Um dia nos encontraremos aí e tudo vai ter valido a pena, tá ok, gente? Um grande abraço da professora de vocês, querida Nilza Souza. Tchau, tchau.